Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria iniciar dando meu voto de condolência a toda a família católica do estado do Pará pela perda do Dom Zico, né, que era uma figura assim ilustre, amável, muito querido, muito carismático e que no dia de ontem veio a falecer. Queria parabenizar o IEB, porque quando nós abrimos a discussão para a revisão da lei orgânica, a gente sempre costuma dizer que, na verdade, a participação da população, ela acaba sendo ausente, ainda que a gente convide, que a gente chame, são poucos. As pessoas acham que tem que mudar, mas as pessoas muitas das vezes não sabem como ou dar uma alternativa para essa mudança. E quando o IEB demonstrou esse interesse, procurou essa casa, nós abrimos o espaço para eles foram para a discussão, pediram um prazo para a gente, a comissão achou por bem dar esse prazo, porque a gente quer fazer uma revisão e que a gente faça essa revisão a lei orgânica que traga contento para todo. Então, eles, como representantes da sociedade, é fundamental a participação deles. Então, queria parabenizar e dizer que esse documento, as sugestões de vocês, ela vai ser vista com muito carinho, né? Com muito carinho. Eu queria convocar para o dia 21 o Padre Carlos, a vereadora Rudilene, o vereador Lauro Júnior, e o próprio presidente dessa casa, que formava a comissão, para nós fazermos o último detalhe e entregar a presidência da casa, né, aquelas revisões que nós fizemos. Então, dia 21 vai dar uma quinta-feira, às 2 horas da tarde, já é só para a gente formatar e entregar para a presidência. Eu queria falar de um assunto que está em pauta no país e que tem coisas que não dá para a gente se furtar, tem coisas que não dá para ficar em cima do muro. Eu gosto de uma frase do Paulo Freire, que o Paulo Freire achava que não existe em cima do muro. Ou você é de um lado ou você é do outro, né? Porque até os que estão em cima do muro, que não se manifestam, contribuem para o sistema que já está. Então ele dizia que não existe. Ou você tem uma posição ou não tem. Eu queria discutir a redução da maioridade. Estou vendo ali um conselheiro, e já quero deixar bem de claro que o papel do conselheiro, o conselheiro é um guardião do direito da criança e do adolescente. Então, automaticamente, ele é contra, né, essa redução. Eu acredito que seja. Mas eu queria iniciar lendo o que diz o artigo 104 do ECA. Ele diz o seguinte: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos à medida prevista nessa lei. Bom, o que é inimputável? É alguém que não pode responder judicialmente pelos seus atos. É alguém que não pode responder por si. Em outras palavras, é alguém que não sabe o que está fazendo. Então, para a gente início de conversa, se aquele que acham que um jovem hoje de 16 e 17 anos de idade não tem consciência dos seus atos, aí automaticamente essa pessoa deve tomar um rumo de ser contra a redução, porque eu acho que ele é o inocente, que não sabe o que está fazendo, que alguém manipulou ele, ou seja, é uma pessoa que está cabível de ser manipulado por alguém. Agora, aqueles que acham que com 16 anos de idade já tem uma carga de informação suficiente para saber o que é certo e o que é errado, deve também ter o seu posicionamento. Mas eu queria dar uma viajada no mundo para a gente ver o que é que pensa o mundo a respeito da maioridade. Começo dizendo que em apenas 3 países acima de 10 milhões de habitantes é que essa maioridade é 18 anos. Esse país ainda são da América aqui do Sul: Brasil, Colômbia e Peru. Vamos ver, no México a maioridade eles consideram uma criança a partir dos 6 anos. Na África do Sul, 7 anos. Na Escócia, 8 anos. Na Inglaterra, 10 anos. Na França, 13 anos. Na Itália, Japão e Alemanha, 14 anos. Na China, 14 anos. Na Índia, 7 anos. Na Coreia do Sul, 12 anos e por aí vai.
se você for pegar a média dos países, é isso que pensa cada um. Inclusive, na China, se for cometido crime hediondos, que o ECA chama de ato infracional grave, ele pode sofrer a prisão perpétua. Então, como é que a coisa acontece, por exemplo, hoje? Um jovem, aos 16 anos, tem direito ao voto, garantido pela Constituição. Um jovem, a partir de 17 anos, pode alistar nas Forças Armadas. O jovem, entre 14 e 16 anos, já pode trabalhar, desde que empregado como aprendiz, se o trabalho for noturno ou insalubre ou perigoso, a idade mínima é de 18 anos. Para efeito de relações sexuais, a incapacidade de concidir termina aos 14 anos, sendo proibida a prostituição ou a pornografia até os 18 anos completos. Como é que acontece hoje? Primeiro, o jovem que tenha menor de 18 anos, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Ele não sofre penalidade, ele sofre medida socioeducativa. Aí eu quero voltar para o ECA de novo. O artigo 121. O artigo 124. Ele diz: são direito do adolescente privado de liberdade, entre outros. O que é privado de liberdade? É aquele que já cometeu um ato infracional grave, né? Que, em outras palavras, é a mesma coisa que a gente chamar de crime hediondos. E o que é isso? Homicídio, quando praticado em atividade típica de extermínio, latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, estupro. Esses são o que considera crime hediondos. Mas quando ele comete um crime desse, o que é que acontece com ele de acordo com o artigo? Primeiro, são direitos dos adolescentes privados de liberdade, entre outros, o seguinte: entrevistar-se pessoalmente com representante do Ministério Público. Inciso 3, avistar-se reservadamente com seu defensor. Eu estou lendo só os principais. O 5º, ser tratado com respeito e dignidade. O 6º, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. Receber visita ao menos semanalmente, mas se ele quiser receber todo dia, ele tem direito de receber, mas é obrigatório que pelo menos uma vez por semana ele receba a visita. Correspondência com seus familiares e amigos. Habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. Receber escolarização e profissionalização. Realizar atividades culturais e esportivas e de lazer. Ter acesso aos meios de comunicação social. Receber assistência religiosa segundo a sua crença, desde que assim deseje. Então, quando se discute a redução da maioridade, aí a gente bate em algumas coisas que é discurso que a gente vai ver muito. Querem encarcerar nossas criancinhas, querem jogar nossas crianças na prisão. Primeiro, no Brasil, estatística mostra que existe cerca de 38.800 cumprindo alguma medida socioeducativa. Desses 38 mil, ou seja, metade está no estado de São Paulo. E isso representa 0,02 dessa população entre 12 e 18 anos. Então, logo, essa conversa de que vai se prender as crianças não faz sentido.
e só vai pegar aqueles que cometerem algum tipo de crime. Então a gente tem que tirar logo isso, porque aqueles que defendem dizem, vão prender nossas crianças. Uma outra questão também que se debate muito. Porque preciso de educação, preciso de escola. Concordo plenamente também. Mas será que nós estamos com falta de escola no país? A gente ouve dizer, olha, fulano está fora da escola porque não tem, existe vagas. Não adianta a gente querer oferecer escola para quem não quer estudar. Porque se você for ver a análise, a evasão escolar, ela começa a partir dos 12, dos 14 anos. Porque até 12 anos, quando o pai leva na escola, ele ainda consegue ter o controle. Mas a hora que não consegue ter esse controle, aí começa essa evasão. São justamente quando o jovem acha que ele já é dono de si, que ele já pode responder por si. Então, essa questão começa a ser debatida, e eu digo, nesse momento, eu acredito que vai diminuir essa porcentagem. Mas hoje mostra que 87% da população brasileira é a favor da redução para 16 anos e alguns até para 14 anos de idade. Aí pergunta, Tavares, tu acha que reduzir a maioridade vai acabar com a violência? Eu acho que não, mas vai haver justiça. Porque o doído hoje é doente que perde uma pessoa querida da sua família, como aconteceu aqui em Belém recentemente, onde um inspetor de escola foi assassinado por um jovem, só porque pedia para ele ir para a sala de aula, ele achava que aquilo era... Foi na casa dele, pegou uma arma, matou o cidadão tinha 2 filhos pequenos para criar, e ele saiu da delegacia com os pais, foi embora para casa porque ele é de menor, não pode sofrer nenhum tipo de punição. Quer dizer, eu acho que não acaba, mas o objetivo da pena é justamente que alguém responda por aquilo que faz. Porque no momento em que eu também sei que eu posso cometer crime e nada vai acontecer comigo, é quase me dando uma autorização para cometer. Por exemplo, o que é que acontece? Se o menor de 16 ou de 17 anos souber que ele pode, ao cometer um crime, responder como adulto e ir parar numa penitenciária, ele vai se desencorajar. Ele vai pensar 2 vezes. Porque quando a coisa acontece, por exemplo, vê se existe algum brasileiro interessado em viajar com droga para a Indonésia. Não querem. Aquele brasileiro que foi executado lá, ele pediu que nem morto ele queria ficar lá. Morreu, mas ele queria que trouxesse o corpo dele para o Brasil, porque já chega de sofrimento. Ou seja, são desencorajados. Se eu sei que vai acontecer, se eu posso passar por uma penalidade, eu vou pensar 2 vezes. O que é que acontece aqui em Barcarena, quando fala assim, olha, o pessoal da Rotan estão aí, a bandidagem toda sai de cena, porque sabe que a coisa é séria. Então, é um assunto que eu quero deixar aqui, esse assunto não pode ser discutido com emoção, não pode ser discutido com odiosidade, não pode ser discutido com revanche, mas é que cada um de nós comece a pensar, porque a coisa está acontecendo lá em Brasília, e vai, igual como eles vieram aqui para dar uma sugestão na lei, não é isso? Nós estamos mexendo na nossa lei municipal e o IEB veio aqui para contribuir. Então que cada cidadão comece a refletir, comece a pensar, comece a achar. Eu acho que esse número de 87 vai cair, mas eu lhe digo mesmo, parece que existe uma tendência muito grande da população brasileira cansada de achar que já está na hora de reduzir a idade, e que as pessoas com 16 anos, 17,5, 17, 11 meses, possam responder pelos seus atos. Eu acho que a população hoje toda tem consciência de que eles sabem o que estão fazendo. E para minha surpresa, presidente, lá na Universidade em Abaetetuba, os professores, lógico, eles são contra também essa redução. E eu sempre digo, nesse mundo perfeito da universidade, que a universidade vive um mundo perfeito. Eu sempre digo, tem um mundo perfeito dos intelectuais aqui fora e um mundo real lá fora. Mas nós fizemos um trabalho sobre isso,
inclusive terminou com uma peça teatral. E depois nós pedimos para quem estivesse assistindo ali, que eram os alunos, que votasse quem era a favor. Depois de ouvir um vídeo, depois dele assistirem um vídeo falando disso, depois dele assistirem a peça falando disso, e que nós colocamos lá, de 51 pessoas que votaram, 34 votaram a favor e 17 votaram contra, né? Quer dizer, então mostra que em todos os segmentos as pessoas começam a tomar essa decisão. Então é um assunto que não dá para ficar em cima do muro. Eu estou só colocando aqui justamente para chamar a sociedade para esse debate, que comece a debater lá na comunidade, que comece a debater lá na sua escola, que comece a debater nas reuniões e chegue a uma conclusão, né? Que você é a favor ou é contra que se reduza. O Brasil deve acompanhar países desenvolvidos aí, que nenhum deles, eu já disse mais uma vez, em apenas 3 países acima de 10 milhões, é que essa maioridade é 18 anos. Brasil, Colômbia e Peru. A Argentina é 16, o Chile é 16. Companheiros nossos, o México eu acho um exagero. 7 anos eu acho já um exagero. 6 anos também é um exagero. Mas nessa faixa, a partir de 14 a 16 anos, é para se refletir. E hoje no Congresso existe assim, uma coisa que eles acostumaram lá a chamar de a bancada da bala, né? Que são os deputados que foram eleitos, que são delegados, são da Polícia Militar. O Congresso apelidou isso de a bancada da bala. E existe um movimento muito grande em favor de tudo isso. E isso é só para a gente refletir. Uma outra coisa que me chamou a atenção, essa semana que eu assisti também, presidente, só me chamou a atenção, só para efeito de... achei curioso. A presidente Dilma mandou para o Congresso uma medida provisória que altera a Lei 7.998, que regula o programa do seguro-desemprego, o abono salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. E também ela altera a Lei 10.779, de 28 de novembro de 2003, que dispõe sobre a concessão do benefício do seguro-desemprego durante o período do defeso ao pescador profissional que exerce atividade pesqueira de forma artesanal. E eu achei curioso pelo seguinte, a comissão que estava analisando para dar o parecer, o presidente é o Zé Geraldo, que é aqui do Pará, e o relator é o Paulo Rocha. E o Paulo Rocha teve que dar um parecer para acompanhar a vontade da presidente. E eu vi o desconforto do Paulo Rocha. Nos dois, na verdade, porque foram os deputados acostumados a lutar pelo direito do trabalhador, como é que agora tem que aprovar uma medida que tira direito do trabalhador? Foi só para efeito. E apelidaram essa MP, eles apelidaram de bovino expectorante. Por quê? Porque a presidente Dilma disse que nem que a vaga tossisse, ela ia tirar direito do trabalhador. Quem lembra disso na campanha sabe disso, né? Que ela disse, nem que a vaca tussa, eu vou tirar direito do trabalhador. E de repente manda uma MP tirando parte desse direito do trabalhador. Isso é só para efeito de curiosidade, né? Não estou aqui achando que foi errado ou certo, mas só para ver como as coisas acontecem na política, que às vezes, né? Às vezes, por fidelidade partidária, tu acaba tendo que fazer coisas que vai de encontro a toda a tua história. Toda a tua história. Então, ver o desconforto do Paulo Rocha e ao ver o desconforto do Zé Geraldo, eu pude entender que como às vezes a política leva a gente por caminhos que nem sempre gostaríamos de adentrar ou de fazer parte. Era só essa observação. Meu muito obrigado.